Flores e laços sempre criam uma combinação perfeita. Olá, eu sou Ana Paula Dias e essa semana eu trouxe um bolo cheio de flores e com um laço super charmoso para encantar esse bolo. E como nós fizemos esse bolo? Esse bolo ele leva um laço que ele vem inclinado, né? Então eu tenho que ter esse laço bem seco e bem firme para na hora que eu for colar ele no meu bolo, ele não tá mole, não se desmanchar, não perder a forma e também não cair, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser esse laço. E como eu fiz esse laço? Eu cortei uma tira grande. Primeiro eu vou medir no tamanho do bolo que eu quero fazer. Isso é importante, tá, pessoal? Eu tenho que saber o tamanho do bolo onde esse laço vai entrar e o tamanho que eu quero que ele fique no bolo, né? Porque não adianta eu fazer um laço michuruquinha, nem fazer um laço grande demais. Então eu venho com a minha régua, meço até onde eu quero que esse laço fique. E ali eu tiro a medida, eu já sei o tamanho dele pronto. Isso é importante, tá? O tamanho que ele vai ficar pronto. Então, eu tenho esse tamanho, vamos dizer, eu quero um laço que tenha 12 centímetros. Então, eu vou cortar a tira para fazer esse laço com o dobro desse tamanho, ok? Eu cortei uma tira de pasta americana com pasta de flores, sovei bastante, né? Misturei bastante. Por que aí vocês podem me perguntar, né? Por que eu não usei só a pasta de flores? Porque no caso do laço, eu queria que ele ficasse um pouco mais maleável para eu dar formas a ele, que eu não conseguiria talvez só com a pasta de flores, que a pasta de flores ela vai secando muito rápido e às vezes ela não tem aquela elasticidade toda, às vezes não, ela não tem aquela elasticidade toda que tem na pasta americana ou na massa elástica, então eu resolvi fazer essa mistura, ok? Cortei uma tira, né? Fiz as duas bandas do laço, tá certo, pessoal? A gente, né, fez aquela tira, deu aquela enrugadinha no meio, fiz uma outra tira enrugadinha também, prendi no meio. Um detalhe, esqueci das listras. Esse laço ele é listrado, então quando eu abri a tira, eu botei 3 tiras fininhas e aí foi só de pasta americana preta. E aí um detalhe muito importante, pessoal, a gente tem que primeiro botar ela sem colar em cima da pasta branca e ver se ela tá retinha, né? Não tá retinha, eu vou lá com o meu alisador, com uma régua, com uma estequinha e deixo ela reta. Coloquei, tá legal? Tá. Levanto a metade da tirinha, passo a cola, volto. Levanto a outra metade, passo a cola e volto, para ele ficar reto. E por que eu fiz dessa maneira? E um detalhe também importante, a cola eu venho passando bem pouquinho só no meio, para aquilo não borrar ou eu correr o risco de repente a fitinha andar para um lado para o outro bem pouquinho e sujar a minha pasta branca, tá certo? Então eu venho botando bem pouquinho só no meinho da fita preta, tá? Isso é importante. Colei, passo o meu alisador em cima para ela ficar coladinha, bonitinha e vou e monto o meu laço, né? Junto as duas bandas, passo a fitinha no meio, boto um rolinho de papel toalha ou de repente quem tem acrilon, né? Ou manta acrílica em alguns lugares se chama, deixa ele secar, deixar. Fui fazer as fitas, eu queria que uma fita ficasse para baixo, outra para cima, joia. Vou lá, fiz o mesmo processo com as tirinhas pretas, cortei a pontinha, deixei em cima de uma espuma, tanto o laço quanto essas tiras, né, para secar num cantinho lá do meu local de trabalho. Deixo lá. O laço, eu coloquei os rolinhos de papel toalha e na tira também para ele já ficar com aquela curva, tá? Então, deixei secando, ok? Depois, eu fui fazer as florzinhas que iriam decorar a parte de baixo do meu bolo. Usei um ejetor de flor, fiz a mistura da minha pasta americana. Também pasta de flores com pasta americana, meio a meio. Eu usei a pasta pink, né? E sovei bastante, abri bem fininha. Por quê? Porque ele, como eu ia botar muitas florzinhas, se eu botasse uma florzinha grossa, ela ia ficar muito pesado, ia ficar muito grosseiro mesmo, né? O meu bolo. Então eu abri
bem fininha, mas com cuidado de não abrir muito fina, porque senão manuseando eu acabo quebrando muito, ou então na hora que eu aperto aquele miolinho do ejetor para ela poder curvar, eu acabo quebrando várias e na hora de colar também pode me criar uma dificuldade quando ela está muito fina ali. Então eu corto ela fina, mas não aquele fino que a gente usa para flores, um meio intermediário, né? Fui fazendo as minhas florzinhas e para eu fazer aquele miolinho eu peguei um pedacinho de espuma comum, tá? E ia ejetando elas na espuma. Dali eu fui transportando para uma caminha de arroz, né? Lembra aquele truque do arroz que eu já ensinei num bolo antigo, que foi o bolo de hortênsias? Então, eu fui transportando para ali, para quê? Para elas secarem. As que eu via que não estavam muito curvadas, eu ia lá com a pontinha de uma esteca ou com o cabinho mesmo do meu pincel e ia empurrando e deixei elas lá secando. Não secando completamente, tá, pessoal? Mas secando para ela já segurar o formatinho. Por que não secando completamente? Pelo mesmo motivo que eu falei que eu não abria a pasta tão fina, para ela não ficar quebrando na hora que eu vá manusear. E se tiver que encaixar uma entre as outras, ela ainda um tanto molinha, a gente consegue manusear isso melhor. E aí foi a vez de colar todas essas florzinhas, né? Eu vim colando todas elas, uma carreirinha por carreirinha. E ali, pessoal, eu colei com colinha de CMC. Por quê? Primeiro que as flores eram pequenas e bem levinhas, né? E aí vocês vão me perguntar, mas por que não usou o glacê real? Poderia usar? Poderia. Só que o glacê real, quando a gente coloca o glacê real, que a gente botei na florzinha, que eu chego na florzinha, encosto no meu bolo, ele sempre espalha um pouquinho. E aí eu fiquei preocupada de entre uma florzinha e outra, eu não ficar vendo o resto de glacê real. E já não acontece isso com o CMC. Então eu fiz a colinha de CMC, fui passando, algumas que, às vezes tem umas que não querem ficar, cai para cá, cai para lá, segura com o dedinho, né? Que aí ele vai segurando e a gente vai colando. Vão cair algumas pelo meio do caminho, não tem problema. A gente volta a colar, ok? Fechei toda a parte de baixo do bolo rosa com florzinhas. Por último, eu coloquei no bolo de cima uma faixa na base. Cortei uma faixa larga preta e uma mais estreita branca, né? Colei na volta do meu bolo todo e aí eu fui colar o laço. O laço eu usei o glacê real, tá? Porque o laço é mais pesado, é uma peça maior e aí a gente precisa da garantia do glacê real, tá certo, pessoal? Eu até tinha um glacê real rosa, né? Mas não tinha problema porque eu tava colando um laço que ia ficar bem chapado no bolo, então não ia aparecer. Então não tinha esse problema, tá certo? E assim nós finalizamos esse bolo da semana de flores e laço, que eu espero que vocês tenham gostado e que comentem, que compartilhem, que digam, ficou legal? Não ficou legal? Não gostei. Gostei. O que eu mudaria? Não mudaria nada? Sim, eu mudaria isso. Fala para mim o que vocês acharam e compartilhem esse vídeo para a gente atingir o maior número de pessoas possíveis e beneficiá-las também com esse conteúdo. Um beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau!